Mais uma vez estamos aqui para o nosso devocional. Eu estou na minha página do Facebook, Pastor Wagner de Barros, em sincronia com a página da Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Eu espero que você tenha tido uma ótima semana, apesar do momento em que estamos passando. O período de isolamento ainda ele se faz presente, dependendo da região que nós estamos, ele é um pouquinho mais grave, a situação, um pouquinho mais intenso, outras não. Independente disso, vamos permanecer firmes no Senhor, com os nossos olhos nele, pois nele está a nossa confiança. Hoje, dia 20 de junho do ano de 2020, estaremos mais uma vez indo à Palavra de Deus e vendo o que é que ela tem para nós, certo? Devemos justamente falar como o profeta que respondeu, né? Fala, Senhor, fala que o teu servo, ele ouve. Acabamos de ter um momento bem especial com a transmissão do culto infantil e a Érica ensinando, né, as nossas crianças mais um pouquinho, né, de histórias que estejam baseadas na palavra de Deus. Tem sido especial. E hoje, mais uma vez, no nosso devocional, estaremos aqui com este propósito também. Dois objetivos: a salvação de almas e a edificação dos salvos. Eu gostaria de carinhosamente pedir a você, compartilhe a nossa transmissão. Sendo assim, poderemos multiplicar o alcance das almas, dos corações, não é verdade? E para a honra e a glória de Deus, podemos ter muitos mais frutos. Glória ao Senhor mesmo, porque muitos nesse período de transmissão, de devocional, de cultos online, temos visto muitos frutos. E eu louvo muito ao Senhor Deus, porque Ele tem usado esse ministério para alcançar corações e vidas, transformando vidas e edificando também os crentes no Senhor Jesus Cristo. Muito bem, aqui você vai deixando o seu boa noite, não é verdade? Pessoas aqui sempre passam, deixam a sua palavra de incentivo. Muito obrigado pela sua presença aqui. O seu boa noite, né? A sua palavra de consideração, muito nos alegra, com certeza, muito nos alegra e ficamos contentes por isso. Bem, no nosso devocional o tempo ele é bem objetivo, não é verdade? Mas quero lembrar você que amanhã, às 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica virtual. E logo depois, às 10h30, o Ministério de Culto Infantil. À noite, às 18 horas, o culto infantil volta, né, com a Érica e os fantoches. E às 19h30, o nosso culto ao Senhor, também de maneira virtual. Mais uma vez, estamos aqui então, que o Senhor Deus seja honrado, glorificado e exaltado. Convido você a abrir sua Bíblia comigo neste texto da nossa projeção. 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 2. 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 2. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para nós. Diz a Escritura: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Interessantíssimo esse texto. Sempre que eu passo por ele, eu aprendo e aprendo muito. Já preguei mensagens nessa porção bíblica de 2 Coríntios, capítulo 3. A Bíblia nos fala: vós sois a carta, vós sois a nossa carta, o verso 2. Verso 3, vós sois a carta de Cristo. Diante dessas duas expressões que estão em destaque no texto, hoje eu gostaria de falar sobre cartas de recomendação. Oremos. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Derrame suas bênçãos e o seu poder sobre as nossas vidas. E nesse momento que eu possa ser um instrumento do Senhor, transmitindo a tua palavra exclusivamente. Isso, em nome de Jesus. Amém. Muito bem.
O contexto bíblico aqui de 2 aos Coríntios, nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, e entre muitas coisas que poderíamos destacar, nós vemos que muitas, muitas coisas escritas nesta carta, elas estão tratando sobre defesa, uma autodefesa do apóstolo Paulo. Infelizmente, assim como hoje, na época existiam muitos falsos profetas, muitos falsos pastores ou pregadores, profetas mesmo, passando nos lugares e enganando as pessoas. E eles, inclusive, muitas vezes vinham com cartas de recomendação. As cartas de recomendação, até hoje, elas existem, não é verdade? Quantas e quantas vezes um membro sai de uma igreja e vai para outra? O que a igreja faz para aceitar aquele membro? Ela pede a carta de transferência, que nada mais é do que uma carta de recomendação, mostrando que aquele irmão não tem problema nenhum, ele pode ser dignamente recebido, não é mesmo? Eu creio também que isso até no mundo profissional muitas vezes acontece. Eu já vi pessoas que foram procurar emprego num determinado lugar e eles precisaram trazer uma carta de recomendação do emprego anterior. É muito comum isso acontecer também. Nos tempos bíblicos também era assim. E o apóstolo Paulo, diante das acusações que vieram contra o seu ministério, ele assim vem aqui, escreve a sua carta e ele, diante da igreja, ele diz, eu não vou trazer carta de recomendação. Sabe por quê? Porque vocês são a minha carta de recomendação. Vocês crentes, né? Pessoas que eu discipulei, pessoas que eu ganhei para Cristo, pessoas que eu evangelizei. Vocês são a minha carta. A melhor pessoa para falar algo sobre mim não são as cartas que eu posso apresentar, mas são as almas que eu ganhei para Cristo. As pessoas que eu ensinei a palavra de Deus. Diante desta verdade, nós vemos algumas lições muito importantes ainda como introdução. Nós vemos que a igreja ela tem que tomar muito cuidado com falsas lideranças, né? Infelizmente, o apóstolo Paulo ele teve muitos problemas com isso, porque existiam muitos, como eu disse, falsos homens, falsas pessoas, falsos profetas, tentando desviar a igreja da doutrina, da base da palavra de Deus, que é o alicerce da igreja. Então, Paulo, muitas e muitas vezes, ele precisou orientar as igrejas e ele também precisou se defender diante das igrejas, porque, pasmem, alguns chegavam ao quê? A acreditar nos pregadores mentirosos e a duvidar de Paulo, um genuíno e verdadeiro pregador do Evangelho. Infelizmente, isso acontece hoje também. Muitas e muitas pessoas, eles conseguem acreditar mais na mentira do que na verdade. Isso não apenas na questão de lideranças, mas também até mesmo de pregação, de ensino. Nem todos aqueles que, seja na televisão, seja nas redes sociais, seja no púlpito, nem todos aqueles que sobem lá ou estão falando e abrem uma Bíblia, nem sempre essa pessoa é uma pessoa que, em primeiro lugar, é um pregador sincero, genuíno, leal, verdadeiro na palavra, e segundo, também não significa que seja alguém que esteja transmitindo e pregando realmente a palavra de Deus da maneira como ela deve ser trazida. O apóstolo Paulo, diante disso, ele mesmo disse, se eu mesmo vier até vocês um dia e trouxer uma outra mensagem que seja anátema, que seja amaldiçoado. Diante disso, Paulo, então, aqui nesses 2 versículos, ele diz, vocês são as minhas cartas de recomendação. Diante disso, nós vemos uma responsabilidade muito grande em cima da igreja. Realmente, você que é um crente no Senhor Jesus Cristo, eu que sou um crente, nós precisamos entender que o quê? Nós somos uma carta de recomendação. O que esse texto bíblico nos ensina? Esses minutos que nós temos, nós vamos aprender algo muito importante. Em primeiro lugar, as cartas de recomendação que Paulo aqui está falando, ensina algo sobre a questão
e que são cartas dolorosamente ministeriais. São cartas dolorosamente ministeriais. Deixa eu pôr aqui a minha querida esposa comigo um pouquinho para o lado, para não atrapalhar a nossa projeção. Agora está bonito, né? Em primeiro lugar, dolorosamente ministeriais. A Bíblia nos fala, escrita em nossos corações. Coloque-se durante alguns instantes no lugar do apóstolo Paulo. Pense, conforme o contexto bíblico diz, pense pessoas que ele ganhou para Cristo, pessoas que ele dedicou a sua vida, pessoas que ele até mesmo arriscou a sua vida, pessoas que ele discipulou, pessoas que ele investiu horas e horas, dias e dias, anos da sua vida. Estas pessoas, de repente, agora estão duvidando da sua lealdade ministerial. Estão duvidando se realmente ele é fidedigno, se ele é verdadeiro. O primeiro ponto que nós vemos sobre as cartas de recomendação, é que estas cartas, elas estão aonde escritas? Nos corações dos líderes, dos verdadeiros líderes, dos pastores dedicados. E eu, modéstia à parte, eu posso falar com toda autoridade, porque eu estou pastoreando há quase 25 anos. E é incrível como realmente as almas que você está pastoreando, as pessoas que você tenta conduzir dentro da palavra de Deus, é incrível como essas pessoas, elas entram no nosso coração. Elas impactam a nossa vida, nós temos que até mesmo tomar muito cuidado. Eu lembro uma vez uma chargezinha que eu li num jornal, eu achei muito engraçada aquela charge, porque ela mostrava assim, o pastor deitado na cama, a esposa dele ao lado, e ao lado do pastor tinha umas 30 pessoas. E a charge, a moral da história, queria dizer assim, que ele ia dormir, e ele levava toda a igreja para a cama junto com ele, quer dizer, ele não conseguia dormir, ele tinha problema, né, de insônia, ele ficava preocupado com os problemas dos irmãos, e a esposa ficava preocupada com ele. Apesar de ser engraçado, existe uma verdade nisso. Paulo falou aqui o quê? Vós sois a carta, nossa carta onde? Escrita em nossos corações. Vocês estão aqui no meu coração e agora vocês estão duvidando de nós, de mim, do nosso ministério e acreditando nesses falsos profetas que estão vindo só porque estão vindo com uma carta de recomendação realmente escrita. Vocês são a minha carta. Eu não preciso de recomendação nenhuma. Vocês conhecem a verdade do meu ministério. Então, em primeiro lugar, nós vemos que aquelas cartas de recomendação, assim como as de hoje, você, igreja, nós vemos esse primeiro ensinamento. São cartas dolorosamente ministeriais. O ministério, ele é uma bênção, mas quando nós encontramos falta de lealdade, nós encontramos traição, nós encontramos realmente essa falta de consideração, isso inevitavelmente, por mais que Deus conforte e console, isso inevitavelmente é uma dor, porque as ovelhas, elas estão no coração. Elas estavam no coração de Paulo também. Segundo lugar, não apenas dolorosamente ministeriais, mas as cartas de recomendação, o segundo ponto que nós aprendemos é que elas são diretamente sociais. Olha o que diz o versículo 3, parte C, né? Porque diz ali, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Segundo lugar, Paulo está falando, olha, vocês tomem cuidado, não se desviem da fé, da verdade da palavra de Deus, porque o testemunho de vocês é conhecido por todos os homens. Então, em segundo lugar, as cartas de recomendação, que são os crentes genuínos, verdadeiros e firmes na palavra, eles são diretamente conhecidos na sua sociedade. Se você na sociedade que você vive, se você na vizinhança que você está, se você na escola ou na faculdade que você estuda, se você no trabalho em que você está, se você não é conhecido, se você não pode ser, que nem diz a expressão ali, né, lido, se você, conforme a expressão diz, se você não pode ser identificado como esta carta escrita, como um crente no Senhor Jesus Cristo,
uma pessoa de fé no Senhor e Salvador, uma pessoa firme na palavra, realmente uma luz no meio das trevas que é esse mundo, um sal que dá um sabor diferenciado, você deve questionar a sua fé. Você realmente deve ver se é um salvo no Senhor. Paulo aqui escrevendo àquela igreja um tanto quanto agora perdida no sentido de liderança, ele escreve que você, carta de recomendação, vocês crentes, vocês têm uma influência direta na sociedade. As cartas escritas, elas estão então diretamente ligadas às questões sociais. As redes sociais não têm esse nome? Por que as redes sociais têm esse nome, né? Porque elas estão relacionadas à sociedade. Por isso que é importante você, que gosta tanto e anda passeando em redes sociais, seja ela qual for, o Instagram, o Facebook, o YouTube, seja onde for, é muito importante que a sua luz brilhe, que você mostre a sua carta, que realmente seja uma carta de recomendação do Senhor Deus, como um crente verdadeiro e genuíno, que não se confunde com as trevas, muito pelo contrário, é luz no meio das trevas. As cartas de recomendação, em primeiro lugar, o que nós aprendemos? São, muitas vezes, dolorosamente ministeriais. Em segundo, diretamente sociais. As cartas de recomendação, em terceiro e último lugar, elas são definitivamente espirituais. Quando nós entramos no versículo de número 3, o versículo de número 4, apesar de estar 4 lá, capítulo 3, versículo 3, acompanhe comigo o que diz, né? Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Em terceiro lugar, estas cartas de recomendação, que são os crentes firmes na palavra de Deus, verdadeiramente salvos, eles definitivamente são pessoas espirituais. Eles não são espirituais porque frequentam ou são membros de uma igreja. Eles não são espirituais porque eles têm um ministério, são professores da IBD, ele é o pastor da igreja, ele canta no coral. Ele não é espiritual porque toca o violão ou algum instrumento lá em cima. Agora é interessante que Paulo muda o discurso das cartas, porque ele diz no versículo anterior, vós sois a minha carta. Mas agora ele diz, vós sois a carta de Cristo. O patamar aumentou. O testemunho, a responsabilidade do testemunho agora está muito mais elevada. Porque agora nós vemos que o crente ele está ligado a um testemunho que Cristo apresenta. Por conta disso, somos então não apenas crentes, mas muito mais do que crentes, nós somos cristãos. E o texto bíblico nos mostra por que definitivamente estas cartas elas são espirituais. Não pelo batismo, não pela membresia, não por ministérios, mas mais uma vez eu leio para você o texto, né? Que é o quê? De Cristo ministrada por nós. Quer dizer, Paulo falou, eu ensinei vocês, eu discipulei vocês, eu mostrei a palavra de Deus para vocês, ganhei vocês para Cristo, e agora ele vem, não é carta escrita com tinta, não com caneta, não é esse tipo de carta que vocês são, diz o texto bíblico, mas com o Espírito do Deus vivo. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. E ainda diz, né? Não em tábuas de pedra, porque ainda até naquele tempo, assim como no Velho Testamento, muitas coisas eram registradas em tábuas de pedra, não é verdade? Os mandamentos foram escritos em tábuas de pedra. Não é esse tipo de registro que agora estas cartas estão sendo manifestas. Mas diz, né? Mas nas tábuas de carne do coração. Então, acima de tudo, a pessoa que é salva, ela sabe que ela é salva. Amém? Ela sabe que ela é lavada no sangue de Cristo. Ela sabe que ela é um filho de Deus. Definitivamente é uma pessoa espiritual. Ela se incomoda com o pecado, por isso ela o confessa. Ela realmente ama as coisas agregadas a Deus, a sua palavra.
Ela não é uma pessoa perfeita, mas ela é um salvo, ela é um redimido, definitivamente espiritual. Por isso que Paulo, escrevendo para eles, diz: vocês são uma carta de recomendação. E agora, muito mais do que recomendar a mim, o apóstolo Paulo, diante da sociedade a quem eu pretendo pregar, vocês estão recomendando a Cristo, para que as pessoas recebam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Definitivamente espirituais. Você definitivamente é uma pessoa espiritual? Ou está vivendo mais como um incrédulo, como o mundo, como um carnal? Deus nos ajude. Talvez isso identifique realmente o seu verdadeiro estado de salvação ou perdição. Termino a minha mensagem com o título, porque Paulo ele disse: vós sois a nossa carta escrita. E depois ele disse: vós sois a carta, no versículo seguinte, de Cristo. A exemplo de ontem e alguns outros dias, eu termino com uma ilustração. Aqui eu tenho um envelope, uma carta. Como está a nossa vida? Como está você a respeito deste envelope? Não este físico, mas o envelope espiritual. Você. Tem sido você e eu uma carta de recomendação? O Senhor Deus nos recomendaria para pregar o Evangelho a este mundo? Vós sois a nossa carta escrita. Vós sois a carta de Cristo. Que grande bênção poder ser recomendado por Deus para levar o Evangelho a esse mundo perdido. Pai, obrigado por tua palavra. Abençoe e nos ajude a continuar firmes, ó Pai, constantes. E se existe algum pecado que precisa ser confesso, que cada um aqui possa ter a humildade, o reconhecimento de ir até o Senhor em oração e pedir perdão a Deus. E se há alguém que não tem Cristo como Salvador, que possa dobrar os seus joelhos agora e dizer: Senhor Jesus, salve a minha alma. Eu não tenho certeza de salvação, de vida eterna. Salve a minha alma agora, ó meu Senhor. Eu entrego a minha vida a Ti. Pai, salve almas através desta transmissão, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por sua presença aqui. A igreja tem sido tão carinhosa conosco. Essa semana, se eu não me engano, foi quinta-feira, um irmão veio na porta de casa e trouxe para nós uma broa deliciosa. Não é verdade? Hoje tivemos o prazer de ganhar um bolo. Parece que a igreja está tão preocupada com o seu pastor e por conta disso demonstra tanto carinho, tanto amor. Também através de mensagens que recebemos no WhatsApp, nas redes sociais. Muito obrigado por nos amar. Nós também queremos amar você. Nós amamos vocês. Mas possivelmente, muitas vezes, não demonstramos como vocês têm demonstrado para nós. Agora terminamos. Não se esqueça do nosso encontro amanhã cedo. Terminamos com a nossa divisa que diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Boa noite. Deus abençoe. Amém.